Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fonotalks, um espaço de escuta, conexão e trocas de experiências reais. E hoje a gente está com nossa convidada, a Gisele Albuquerque, que é psicopedagoga, entre outras formações. Gostaria de te agradecer pela participação, Gisele. Olá, tudo bem? Eu que quero agradecer, Érica, pelo convite. Estar aqui é uma honra. Eu gostaria, antes da gente começar falando, antes das nossas perguntas, que você falasse um pouquinho sobre você, Gisele, um pouquinho sobre as suas formações, sobre o seu trabalho. Tá ótimo, então vamos lá. Eu sou psicopedagoga, analista do comportamento, fonoaudióloga recém-formada, dentre outras formações, né? CEO da Clínica Singular Gisele Albuquerque e CEO do Congresso TRT, um olhar singular para os transtornos do neurodesenvolvimento. Gi, conta um pouquinho, na prática psicopedagógica, como que as dificuldades de linguagem ela aparecem lá no processo de aprendizagem? Muito bem, Érica. Bom, linguagem é uma maneira, é um sistema da gente saber e conhecer o mundo, né? Como esse mundo acontece, que forma a gente pode se expressar, como a gente entende esse mundo. Então, nas práticas psicopedagógicas, a gente vê e reconhece nas crianças, essas crianças muitas vezes têm dificuldade de entender e compreender e também de se expressar. Sim, e isso impacta muito no desenvolvimento infantil, né? Exatamente. Então, vem muito de encontro quando a criança geralmente, né, às vezes não tem um diagnóstico, né, Érica? E vem para nós avaliarmos, e então, será que é uma dificuldade? Será que se trata de um transtorno, né? E o que costuma acontecer na escola quando a criança não compreende bem essa linguagem oral? Bom, na escola, os professores eles podem ficar assim em alerta, né? Uma criança que tem uma dificuldade muito de compreender, que exige muito ali do professor, tá sempre em cima. Uma criança que tem dificuldade de se expressar também é um sinal de alerta bem significativo. Essa criança acaba demandando mais, então tem que ficar de olho. Sim, e aquela criança, por exemplo, que não compreende aquela orientação do professor, não compreende ordens, então já são sinais que essa criança ela tá ali com dificuldade no desenvolvimento. Exatamente, e muitas vezes, não sei acredito que você vai perguntar, vem de encontro com alguns comportamentos que são incompreensíveis muitas vezes pelos professores, né? Por que essa criança não participa, por que ela não tem atitude, por que ela tem choro, por que ela tem birra, por que ela tem comportamentos opositores. Então, muitas vezes é esse sistema aí da linguagem dela, por não ter uma boa compreensão, não consegue então se comunicar. Sim, e como que a psicopedagogia, Gisele, ela, com base na análise do comportamento, na aba, organiza o ensino ali para as crianças com dificuldade de aprendizagem? Ótima pergunta. Então, o que a psicopedagogia faz, né? Então, ela avalia qual é a melhor metodologia para essa criança aprender. Junto com a análise do comportamento, que é como eu trabalho, nós vamos verificar as questões comportamentais que eu havia dito anteriormente, o porquê que essa criança está tendo esse comportamento e não está absorvendo a aprendizagem. Então, a psicopedagogia, junto com a análise do comportamento, vai ter essa união de fazer uma análise funcional deste comportamento às vezes interferentes, né? Que essa criança, então, não tenha essa compreensão que seja significativa para ela poder, então, desenvolver. E nós vamos, então, elaborar estratégias junto com a orientação para esse professor e também parental, que a família é primordial neste processo, estratégias para que, como essa criança vai receber esse comando, né? Orientações curtas, visuais, verbais e concretas para poder facilitar. Sim, e por que muitas dificuldades escolares, elas não são problemas ali de conteúdo, mas na verdade são problemas de linguagem, de desenvolvimento, de aprendizagem daquela criança? Porque essa criança não tem acesso ao conteúdo, né? Porque, na verdade, se ela tem dificuldade de linguagem, tem dificuldade nessa linguagem que é receptiva, ela não consegue receber as informações, né? Para poder, então, decodificar e conseguir se expressar. Então, a linguagem ali receptiva é a linguagem expressiva. Então, temos esse déficit aí. Com certeza. E qual que é o papel de mediação do adulto para que essa criança consiga entender? Mediação do adulto. Vamos lá, vamos colocar em 2 parâmetros, né? Quanto professor, quanto profissional que está aqui também nos ouvindo e os pais, né? Que a gente sempre orienta, né? De uma forma bem, assim, informal, né? Porque cada ser é único, cada ser é singular, cada um tem o seu jeitinho, né? Sua individualidade para a aprendizagem. Que eles, então, possam dar comandos curtos, claros, objetivos,
que eles possam ter um olhar empático, porque a criança não está fazendo isso de propósito. É o funcionamento desse cérebro que está ali sendo um funcionamento diferente, um funcionamento atípico. Então, mais uma vez, falando de uma maneira informal, precisa compreender e precisa dar as informações mais claras e objetivas. Sim, e compreender a criança como um todo, né? Exatamente. O que está acontecendo com aquela criança que impacta todo esse processo de aprendizagem, essa interação da criança, né, com o ambiente escolar. Perfeito. E só um adendo, Érica, é importante porque muitas vezes a gente precisa também, né, falando de uma maneira genérica mesmo, né, não é tudo que é uma dificuldade ou um transtorno, mas a gente precisa entender, o quanto analista do comportamento, que às vezes esse ambiente altera esse comportamento. Então, será que é só falar dessa maneira? O que a gente pode recomendar? Procurar ajuda profissional, um profissional realmente que possa te orientar quanto família, quanto escola, para não cair no erro também da permissividade. Porque deve ser, ficar no achismo, né, Érica? Deve ser. Não é deve ser. Nós precisamos saber realmente como conduzir o que é melhor para essa criança. Sim, e daí a importância de uma equipe realmente especializada, de avaliações, para a gente conseguir realmente entender essa criança como um todo. Exato. E como que as dificuldades de linguagem elas podem se manifestar com problemas de comportamentos na escola? Conforme eu mais ou menos disse anteriormente, às vezes é uma criança que não sabe se expressar. Então, se ela não entendeu essa linguagem receptiva, ela não tem essa compreensão, não consegue se expressar, muitas vezes ela vai ter fuga de demanda de sala de aula. É aquele famoso, toda hora eu quero ir ao banheiro, eu preciso sair, eu não quero ir na escola. Ou às vezes tem crises de choro, de birra, desregulações emocionais, né? Comportamentos opositores, quando na verdade ela não está entendendo o mundo, né? Quando eu falei inicialmente que a linguagem é entender o mundo, é saber se comunicar, se expressar, então ela não está entendendo. Muita demanda e aquela ausência de decodificação e sem vocabulário, sem conseguir se expressar. O que os professores e os cuidadores eles precisam observar no dia a dia escolar? Quais são os principais sinais de que essa criança precisa de uma atenção maior, ela precisa de um acompanhamento especializado? Alguns sinais, né? Então, uma criança que tem os comportamentos, conforme eu disse anteriormente, né? Birra, que chora, ou que tem fuga de demanda, e também, muitas vezes, aquela criança mais quietinha, que vive teoricamente desatenta no mundo da lua. É um sinal. E eu costumo dizer que o mais perigoso das crianças sofrerem mais, né, de repente com algum transtorno do neurodesenvolvimento, enfim, é o desatento, aquela criança quietinha, fica no cantinho da sala, que não dá trabalho. Eu costumo dizer que são as crianças que mais demoram para chegar para avaliação. Exatamente. E quando chega, tem tantos prejuízos que nós precisamos voltar lá atrás e fazer todo um trabalho no que tange relacionado a emocional também, esse acolhimento emocional, comportamental, para a criança também com essa, muitas vezes com baixa autoestima, né, Érica? Sim, com certeza. E claro, junto com uma equipe trabalhando interdisciplinar, fazer com que essa criança resgate, né, e se sinta valorizada, encorajada a seguir. Sim, que são crianças que chegam realmente com esse processo de evitação da escola muito mais ativado. Sim. Quando elas chegam muito mais tarde, né? Porque elas trazem isso, a escola é difícil, eu não dou conta. Então, realmente, são as que têm uma autoestima mais prejudicada, né? Exato. E acabam tendo uma dificuldade muito maior. Sim. Gi, e que tipo de estratégias são usadas para favorecer a aprendizagem quando há dificuldades ali na aprendizagem, na linguagem, no desenvolvimento? Como eu disse, né, cada ser é único e singular, mas de uma maneira geral e bem genérica mesmo, assim, para que sirva para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, nos assistindo, sirva assim de alerta e de orientação. Sempre claro, objetivo, utilize muito recurso visual, material concreto, né? Eu costumo dizer quando eu saio para capacitar nas escolas, que quando a gente adapta para uma criança que precisa, a gente não precisa ser só para ela, a gente consegue, por exemplo, com pistas visuais, se eu fazer uma rotina na sala de aula, faça uma rotina visual, não precisa fazer a visual mais a escrita, faça a visual com a escrita embaixo, porque o que vai ser bom para esta criança que necessita, vai ser bom para todas, né? Então, não é tão difícil assim. Parece um bicho de 7 cabeças, mas dá para fazer. Então, as pistas visuais, a rotina visual, material concreto, ela é
muito boa para poder ajudar nesse Sim, e por que essa previsibilidade e a rotina elas são tão importantes para o aprendizado? Isso a gente bate muito nessa tecla, né? Exatamente, a previsibilidade. Ó, veja bem, nós somos adultos. Quando você me convidou, qual era a nossa previsibilidade? O que nós vamos falar? Eu preciso entender o que eu vou falar também, né? Porque nós temos público. Quem é o público? Quem vai nos ouvir? Exatamente. Então, assim, você já me trouxe uma previsibilidade de como nós íamos aqui ter o nosso bate-papo, que eu ia falar assim, eu acalmei o meu coração, que eu costumo dizer para os meus pacientes, acalma o coração. Que quer dizer o quê? Baixar essa ansiedade, né? Então, hoje nós temos um mundo muito rápido. Estávamos até falando antes nos bastidores aqui sobre todo mundo muito mediatista, tudo muito rápido. Imagine essas crianças, informação, tendo informação através das telas muito rápida. E aí eu vou até a escola, onde tem uma metodologia um pouco mais tradicionalista, tem toda uma rotina, né, para cumprir, e de repente troca, né? Então, quando a gente tem uma rotina, quando a gente consegue, claro, vai sair dessa rotina, né? Nem tudo é sempre 100%, mas na grande maioria trabalhar a previsibilidade é levar essa criança o que vai acontecer para que ela também diminua essa ansiedade, diminua esse coração acelerado, né? E agora, por que trocou, né? Quando a gente fala, por exemplo, de crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, assim como o TEA, eles precisam trabalhar a previsibilidade. É necessário que trabalhe com pistas visuais, no caso, com rotinas visuais, para que eles consigam se acalmar e não se desregularem, que às vezes acontece. E essa rotina, essa previsibilidade vai impactar diretamente no processo de aprendizagem dessa criança, né? Com certeza, porque foi pega de repente até ela conseguir organizar, processar as informações, porque essa questão da linguagem, muitas vezes a inteligência está preservada, né? E não é sobre não ter inteligência, é sobre não conseguir decodificar as informações e fazer esse processamento adequado para conseguir então se expressar. E a gente falou um pouquinho, né, de como adaptar essas atividades escolares para essas crianças. Seja com TEA, seja com TDAH, seja com outros transtornos do neurodesenvolvimento. Conta um pouquinho aí como que a gente adapta essas atividades escolares. Porque é uma queixa muito dos professores, né? Mas como que eu vou adaptar? Que eu tenho 3, 4 crianças na sala com dificuldade. Então, eles se queixam muito de como fazer, quais estratégias utilizar. Exato. Então, mais uma vez, né, gosto sempre de ressaltar que nós estamos falando de uma maneira genérica, porque cada ser é único, precisa de uma avaliação robusta para poder entender como esse cérebro aprende. Então, o que eu sempre peço para os meus professores, né, adaptação é diminuir a quantidade, não a qualidade. A inclusão, ela acontece quando você realmente adapta o verdadeiro conteúdo da sala de aula, mas você não é facilitar, é trazer a mesma qualidade, mas diminuir. Como, por exemplo, é uma escola que tem uma pergunta extensa com 6 alternativas. Então, dependendo da criança, que às vezes eles me perguntam, põe só um verdadeiro ou falso? Não, né? Dependendo da criança, ela tem capacidade cognitiva de entender. Então, quando a gente, ao invés de 6, por que não colocar 4? Por que não ser uma pergunta mais objetiva? Isso falando das crianças maiores. Sim. Quando é uma criança menor, se ela não está entendendo ali com papel, com material, vamos fazer no concreto. Professor, adora um EVA. Né? Uma caixinha, uma reciclagem. Sim. Eu sei porque eu já tive do outro lado aí, olha, era só isso que a gente tinha, né? Então, adaptar dessa forma, claro, objetivo e como ele aprende. Sim, daí a importância também desse contato dos professores, tanto com a família da escola, com a família e com os profissionais que atuam com essa criança. Perfeito, porque não existe um milagre. Não adianta o papai e a mamãe levar na terapia e pensar assim, eu tô levando, tá resolvendo, a escola tem a sua parte, eu tenho a minha parte. Não, é todo mundo junto, né? Todo mundo alinhado para o bem maior, que é o desenvolvimento dessa criança e o adolescente, enfim. Então, trabalhar interdisciplinarmente, nós que somos profissionais terapeutas, nós precisamos orientar essa família, orientar essa escola, para que sim o desenvolvimento venha. Sim, essa equipe ela tem que estar extremamente integrada, as terapias precisam estar integradas, sim, realmente para a gente conseguir adaptar e traçar um plano terapêutico para essa criança, a criança conseguir realmente evoluir, né?
Em que momento a família deve se preocupar quando a criança não acompanha a turma, Gi? Quando que a família deve se preocupar? Olha, quando essa dificuldade ela é persistente. Então, eu que, né, sou especialista em avaliação e intervenção precoce, nós atendemos de 1 a 17 anos em nossa clínica. Então, eu costumo dizer que os primeiros sinais, eles já aparecem ali na primeira infância. E mesmo que não tenha dado nome ao que essa criança tem, que nós possamos fazer, então, a estimulação, a intervenção precoce, ou seja, na primeira infância, para melhorar esse prognóstico. Quantas crianças a gente recebe pequenininha que faz todo esse processo de desenvolvimento e quanto eles prosperam e melhoram, a gente vê. Então, nós que trabalhamos com ciência, a gente sabe que seria outro cenário se não tivesse começado antes, né? E assim, as mamães que às vezes acenderam alerta agora, né? Meu Deus, devia ter ido antes. Calmem, eu costumo dizer para elas, não adianta chorar pelo leite derramado. Então, a partir do momento em que a família vê que esse prejuízo está muito, porque geralmente eles vêm nos procurar, na grande maioria, em época de alfabetização, que a criança não alfabetiza, porque a criança não vai, porque tem trocas. É o grande marco, né? Realmente. Os problemas de aprendizagem, eles apareceram lá atrás, quando a criança era muito pequenininha, mas muitas vezes os pais só procuram um acompanhamento no processo de alfabetização. Exato. E a alfabetização, ela não é assim. A alfabetização é um processo. Então, se esse processo lá atrás, inicial, desde quando a criança nasce, desde quando ela abre, ele está engatinhando, abriu a porta do seu armário, jogou tudo para o chão, aquilo é um processo. Ela está fazendo o quê? Fortalecendo o tônus muscular para preparar essa mãozinha já para fazer ali a escrita. Então, assim, a leitura precede a escrita. É todo um processo. Não é assim como naturalmente, né, se não tiver nenhum problema, né, enfim, a criança vai nascer, vai engatinhar, vai andar, vai falar, né, se a criança não tiver nenhum prejuízo, enfim, né. Não, a alfabetização, ela é um processo. Então, muitas vezes, eles chegam para nós para apagar os incêndios. Sim, e existem muitas habilidades que são preditoras desse processo de alfabetização. Muitas. E quando a gente pega eles maiores, né, quando a gente precisa orientar a família, que a gente tem que voltar lá atrás na base, né, fazendo uma analogia a uma casa com um alicerce mal feito, com produtos ruins, né, com esse material ruim, a gente vai lá na base trabalhar para que a escola, a criança consiga, então, colocar os tijolinhos até tão sonhado telhadinho. Sim, e quando a dificuldade ela aparece nesse processo de alfabetização, existem muitas lacunas a serem preenchidas que realmente ficaram ali para trás, né? E a gente entra como um trabalho de construtora, né? E como que os pais eles podem diferenciar uma dificuldade pontual de uma questão mais persistente? Quando que os pais podem perceber ali, olha, realmente é uma dificuldade pontual, ele realmente não entende o conteúdo ou não? A gente pode estar diante de algum tipo de transtorno no desenvolvimento. Olha, um sinal de alerta bem grande é quando, por exemplo, às vezes a criança tem uma dificuldade pontual, mas aí ela faz uma aula de reforço na própria escola ou a família, né? Vamos sentar aqui, vamos fazer junto e pronto, desapareceu. Então, isso é pontual. Mas quando tá lá, faz o reforço, muitas vezes na escola, conversou com a professora e não tá conseguindo acompanhar. E a professora é um grande semáforo de tudo isso, né? É um grande termômetro, na verdade, né? Então, papais, este é um sinal de alerta. Persistiu, precisa buscar ajuda. Por quê? Eles vão crescendo, tem as questões hormonais, a adolescência vem chegando muito antes, o mundo em que vivemos é muito acelerado. E quanto mais tempo passa, mais questões emocionais que vão, então, blindando essa aprendizagem, né? Sim, vai dificultando todo esse processo terapêutico da criança e o desenvolvimento como um todo do sujeito, né? Exatamente. E qual que é o papel da avaliação psicopedagógica nesse processo? Bom, o papel da avaliação psicopedagógica, nós vamos avaliar. Nós temos hoje protocolos muito robustos. A avaliação, ela sempre é clínica quando é um levantamento de hipótese, né? Que a gente não fecha diagnóstico, mas nós levantamos hipótese. Mas a psicopedagogia, como eu trabalho baseada na análise do comportamento, nós vamos então verificar todas essas questões. Então, essa avaliação, depois de ser feita, nós conseguimos então entender qual é o melhor caminho que essa criança pode aprender. Então, nós traçamos objetivos, ensinamos a família, tanto a escola, né, orientamos eles qual é o melhor meio que essa criança pode absorver a aprendizagem. Sim. E o que você percebe que muda quando a família entende todo esse processo, ela se engaja nesse processo? O que fica diferente? Ai, chega a brilhar nossos olhinhos, né? Com certeza. Quando a família entende
que não é o profissional, não é a escola sozinha que vai fazer a grande mágica, a grande poção mágica, né? E compreende também essa criança e esse adolescente. Por quê? Se é um funcionamento atípico desse cérebro, que tem um prejuízo, que tem uma dificuldade, ele não faz aquilo porque ele quer. Mas aí também entra a análise do comportamento, porque nós precisamos, não podemos sermos permissivos, então a gente tem que ter esse equilíbrio, né, de como ajudar essa criança. Fica mais leve para a criança, porque a família, apesar de ter que estarem atentos, não vão mais cobrar e ter aqueles dizeres e olhares, né? Essa criança é preguiçosa, que é uma fala que chega a doer na gente, porque não é sobre preguiça. E todas essas falas, esses olhares, é assim como eu também falo sempre nas escolas onde eu vou capacitar. Cuidado com os olhares. Não precisa você falar, ai, de novo, Joãozinho. Não precisa, é só você fazer assim, que essa criança vai internalizando esse tipo de comportamento do outro, né? Então, cuidado, papais e mamães, porque vocês não estão ajudando com esse tipo de atitude. Então, quando o papai e a mamãe se conscientiza, fica muito mais leve e eles mudam o comportamento, a gente consegue melhorar a autoestima dessa criança e quase 100% de certeza que vai acontecer o tão sonhado desenvolvimento. Gisele, que mensagem você deixaria para os pais, para as famílias que têm crianças ali com dificuldade nesse processo de aprendizagem? Que mensagem você poderia deixar para elas? Olha, acho que a grande mensagem é que vocês tenham paciência, mas não procrastinem. Busquem ajuda profissional, escolham os profissionais que estão cuidando dos bens mais preciosos de vossas vidas, porque hoje em dia, mais uma vez, as telas da internet trazem um monte de informação, mas será que realmente trabalha com ciência? Como será que é esse desenvolvimento? E que você possa ter paciência com os pequenininhos, mas não procrastinar, não deixar passar. A gente precisamos todos irmos juntos, né? E confiar nos profissionais que estão envolvidos ali no processo de desenvolvimento da criança. Tem que confiar, porque não existe um pode pirlim-pim-pim, né? Então, às vezes, né, a família também quer um resultado logo, muito rápido. Como assim? Não fez o milagre ainda? Então, criança é uma caixinha de surpresa, né? Às vezes, a gente até avalia uma criança, acho que vai demorar um pouquinho. Nós, quanto profissionais, assim, né? A gente não fala, mas a gente sabe, né? Sim. E do nada, muitas vezes, do nada assim, tava tão preparado esse cérebro, porque tem coisas que fogem do nosso alcance, né? Olhar lá dentro desse cérebro de uma maneira assim. E acontece, isso é tão incrível, pra gente parece como se fosse uma mágica, mas não existe mágica, mas assim, o desenvolvimento aconteceu. Assim como outras que a gente vê uma perspectiva, então por esse motivo a gente faz o plano interventivo, se não der a gente atualiza, muda a estratégia até com que se ajuste e a gente consiga, né? Mas eu acho que essa é a mensagem mesmo para eles. Gisele, eu gostaria de agradecer a sua participação. Tenho certeza que as famílias que acompanharam aqui o nosso episódio estão muito mais preparadas a observar ali os sinais de dificuldade no processo de aprendizagem das crianças. E é por isso que é tão importante a gente ter esse bate-papo aí. Eu que agradeço muito, Érica, pelo convite, pela parceria, pela amizade. E eu gostaria de deixar, então, uma mensagem, né, que a gente já está se despedindo, para você do outro lado aí pensar, refletir, que é de que vale passar por essa vida sem fazer a diferença na vida do outro. Nada vale. Então, você pai, você mãe, você terapeuta, todos vocês que estão nos ouvindo, preste atenção. Vamos fazer algo positivo na vida do outro. Com certeza. Muito obrigada para vocês todos que acompanharam mais um episódio. Se inscrevam no canal e acompanhem o nosso conteúdo.